hoje nessa live justamente por isso, por ancestralidade ser um tema muito vasto, muito forte, e ele praticamente está ligado a todas as áreas da nossa vida. Então, de repente, você que está sentindo que tem algum problema de relacionamento com o seu filho, ou alguém do seu conhecimento sofre algum tipo de vício ou de compulsão, que foi até mesmo o vídeo que a Cíntia postou ontem no Instagram, alguma falta, alguma dor, a Cíntia costuma falar, se tá pesado, se o sentimento não tá legal, se você falar, não tô, não sei, parece que tem alguma coisa aqui em mim que não tá legal, pode abrir ali o campo e ir atrás dos seus antepassados que alguma coisa aconteceu, né, Cíntia? Exatamente, porque a gente não está aqui sozinho e tem o controle. A primeira coisa é abrir a consciência para saber que nós estamos conectados como se fossem fios. Não só com os nossos pais, mas às vezes com muitas gerações lá para trás, né? E que tem a ver com o país que a gente nasceu, com a religião que nós somos. Então, se você for ampliando, a gente tem a ilusão de que a gente controla tudo, né? Que está tudo na nossa cabeça e que a gente vai entender tudo e assim a gente vai fazer as escolhas. Mas não é bem assim, né? Nossas escolhas não são determinadas por nós, porque a gente tem uma consciência muito pequena, né? Então tem que ampliar isso, porque o inconsciente é muito maior do que tudo que a gente acredita que seja. É como se fosse um computadorzinho, assim, já uma hora a gente vai acessar aquela pasta, aquele documento, e aí vem tudo à tona, uma coisa que você achou que estava guardada, é como se fosse uma... Exatamente. Está tudo lá, muita coisa no arquivo morto, né? Mas se você não se dispuser a se abrir para isso e ir lá buscar, e começa com a percepção de si mesmo, então você não vai achar aquele arquivo nunca, né? Então, é no aqui e agora, em cada coisa que vai acontecendo conosco, como você falou bem, em termos do que está pesado naquele momento que você está vivendo e que você acha que o determinante é você ou só aquilo que você entende logicamente, intelectualmente, mas não é. Ele se amplia muito mais, porque a gente está inserido nesse campo de consciência, que é um saber maior, que tem toda a memória do sistema, né, que está lá no computador grande, com todas as informações, e que se você se conectar a isso, você vai poder achar a raiz disso. E ao invés de negar, julgar, falar, não, eu vou fazer tudo diferente, não, eu não aceito tudo isso, olhar que você faz parte daquele contexto e que ele tem muita coisa muito boa e muita força também para fazer com que se evolua e vá podendo fazer um pouco diferente, né? Estamos aqui para evoluir, né? Esse é o primeiro passo. Então, quem não olhar isso e a nossa forma de aprender a olhar as coisas, ela veio só pela razão, pelo intelectual. Então, o primeiro passo é se abrir para este olhar mais amplo, de que não estamos sozinhos. Fazemos Entendi. parte de Sim, um sistema gente. maior. E quando a gente fala, e quando você falou no comecinho, assim, falou de religiões, de outros países, então assim, quando a gente fala de um sistema, a gente está inserido no nosso sistema familiar, né, ok? Mas a gente faz parte de uma coisa muito maior. Então, assim, por exemplo, meus avós vieram da Itália, fugidos da Segunda Guerra Mundial, então provavelmente, de repente, algum vazio que ele sentiu da Terra-mãe, em algum momento eu possa sentir, de repente, numa depressão, num pânico, Exatamente, talvez. exatamente isso. E às vezes a gente nem conhece a história, né? E o campo de consciência, esse saber maior, essa memória que está disponível e que a gente acessa pelas constelações, pode trazer à tona. Então, tem constelações que a gente abre há 7, 8 gerações lá para trás, que traz muito. Aqui no Brasil, os imigrantes que vieram e deixaram seus ancestrais, que passaram por guerras, passaram por escassez, por doenças,
E, de repente, a gente acha, bom, nós estamos aqui agora, eles ficaram lá para trás. Não, nós carregamos e carregamos por amor toda a dor deles, por lealdade invisível, que a gente chama. Invisível por quê? Porque é inconsciente, né? A parcela do inconsciente que tem a ver com aquela imagem do gelo que a gente conhece só a partezinha que está em cima e aquela parte enorme embaixo a gente não conhece, a gente vai tendo que se abrir para isso. Então, a gente pode trazer todas essas dores e sentir isso, e por enquanto que nós não tivermos coragem de olhar para isso, né, a cada situação da vida, não dá para olhar tudo de uma vez, a vida não é, ah, não, agora eu descobri, eu vou olhar tudo e daí eu já resolvi. Não, ela é movimento, é constante evolução. Então, a cada situação, a gente vai olhar primeiro para nós mesmos, para ver o que está pesando, onde está pegando, e olhar para a história ancestral. Quanto mais eu me abrir para isso e aceitar, concordar isso, com tudo isso no meu coração, mais eu posso ir largando o destino deles lá para trás. Então, tem religiões, o país no qual as pessoas pertencem. Então, um exemplo, por exemplo, os refugiados que fogem do seu país e vêm para outro país por uma questão lógica. Só que eles carregam com eles, né? Foi o caso dos imigrantes, toda a história daquele país. Então, de alguma forma, se eles não olharem para isso, é como se eles tivessem negado o lugar, a raiz dele, de onde eles... Daí eles perdem a força. Daí, às vezes, muitas vezes, esses refugiados voltam pelo país e não são muito bem aceitos, como se eles tivessem negado o seu sistema familiar. Então, não tem como negar, nós fazemos parte desse sistema familiar e precisamos olhar com muita honra e humildade para isso, principalmente no caminho da aceitação, da concordância. E só assim a gente pode ir evoluindo e ir transformando o que está dentro de nós, né? Porque a gente conhece o DNA, né? Que é a genética, mas hoje se fala muito da epigenética. Então, conforme eu consigo olhar e ir transformando isso, eu posso ir mudando até os marcadores do DNA dentro de mim. Eu vou falar bastante sobre isso no próximo módulo, sobre epigenética. Então, muita coisa mesmo que a ciência trouxe, agora ela está evoluindo para uma nova forma de olhar e de pensar. Está dando para entender, Cris? Sim, muito. Eu quero continuar assim, dando boa noite. Tem muita gente entrando, Cíntia, o Cauê, a Ângela, a doutora Elaine, Douglas está por aqui, Naldo, boa noite, a Estela, que é fono, Maria Clara, Antônio, enfim. Vocês que estão entrando agora, nós estamos falando hoje sobre ancestralidade. Resgatar essa força e esse poder para todas as áreas da sua vida. É um caminho que a Cíntia está explicando já desde o nosso comecinho da live, que envolve muitas situações do nosso sistema, e é muito importante a gente entender mais a fundo, fazer esse autoconhecimento, esse caminho de autoconhecimento. Ela vai falar muito mais sobre ancestralidade no curso, que vai acontecer em agosto. Durante todo esse mês a gente vai falar mais sobre isso, vai ter mais live, enfim, mas essa live hoje, vamos falar que é uma live inaugural, para vocês participarem. Coloquem aqui as suas dúvidas, seus questionamentos, o que vocês gostariam de saber. O que não der para a gente falar hoje, nós vamos falar mais a fundo no próximo mês, agora em julho. Em agosto, muito mais no workshop. Mas, Cíntia, quando a gente fala de ancestralidade, resgatar essa força e esse poder, a questão da lealdade invisível, a gente fala muito da questão da ovelha negra da família, a gente não gosta muito de falar isso, mas quando a família, você tem uma família de médicos, uma família de advogados, aí uma pessoa decide fazer outra coisa da vida, ela é renegada, enfim, ou você teve um parente lá atrás que foi deixado de lado porque era ator, há muito tempo atrás e não era legal ser ator, por exemplo. Então, isso também tem a ver com
com as escolhas, né, da nossa vida, inclusive profissionais, Cíntia, a gente pode falar? Sim, muito, tanto escolhas profissionais quanto a questão de doenças que se repete. A gente fala da ancestralidade, quando as pessoas chegam na constelação, elas vêm muito com a questão dos padrões repetidos, né? E na questão da profissão é muito interessante, porque às vezes a gente pensa que escolheu, e muitas vezes não escolheu. Quando você começa a olhar toda a história de família, por exemplo, você vai perceber que muita gente na sua família tinha problemas emocionais. E, de repente, você resolveu estudar transtornos mentais, psiquiatria. Ou então, teve muitos processos, muitas coisas, e a pessoa foi fazer direito. Entendeu? Então, é comum que, de repente, uma pessoa que os bisavós trabalhavam no campo, e, de repente, ela vai fazer botânica, a segunda, terceira geração. Então, se ela começar a investigar, ela vai ver que muitas das escolhas que ela pensa que faz não são tão escolhidas, elas vêm em função disso. Só que quanto mais eu vou assim desvendando isso, descascando a cebola, vai ficando tão mais claro que daí eu vou chegando mais perto da busca da minha essência, que eu vou chamar aqui de propósito real, né? Entendeu? Porque a gente vem com várias crenças, com as histórias, tanto as escondidas quanto as claras. Então, você tem que ir desvendando tudo isso com o propósito. O que é a evolução? De chegar cada vez mais próximo do que é a minha real essência e por que eu vim. Daí você vai descobrir aquilo que te dá um elan enorme, que você percebe que flui com muita facilidade, tá? Só que mesmo assim você continua trazendo a força de tudo que eles passaram, tanto as coisas difíceis quanto as potenciais. É muito legal apontar que quando eu julgo, quando eu sei da história e eu julgo, e falo, não, você é totalmente diferente do meu avô, do meu bisavô, eu vou repetir aquela história. Então, quando eu aceito, concordo, eu posso fazer um pouco diferente. Mas ela está em mim. Então, eles vêm passando tudo isso. Se você olhar de uma forma muito mais ampla, não foi por acaso, foi para que a gente chegasse aqui. Então, se a vida está chegando até aqui, ela está cumprindo o seu propósito. Tá? E daí, qual o propósito? É também levar adiante. Então, tudo que você fizer que melhorar, você vai passar para as próximas gerações. Como que piora também, por exemplo, tem uma religião evangélica, cristã, fala na questão de maldição hereditária. A gente tem que quebrar isso. O que seria isso, por exemplo? A gente fala, não sei quem já ouviu falar aqui sobre a síndrome do aniversário. Então, mortes que aconteceram naquela data e daí, de repente, os que vêm depois continuam morrendo naquela data. Então, isso é uma maldição. Então, isso é uma repetição de padrão. Tá? Existe a questão da compensação. Por exemplo, na família dos Kennedys, que teve assim muitas desgraças, e de repente o pai tinha uma filha que tinha um problema mental e ele tinha vergonha, e ele pôs a filha numa clínica, e depois disso começaram a acontecer uma sucessão, porque ela ficou excluída. Tá? Tudo tem muito a ver com pertencimento, que é a primeira lei. E daí começaram a acontecer uma série de acidentes, e acidentes de avião repetitivos, várias coisas que foram acontecendo. Sem contar em vícios, falências e tudo. Então, isso talvez é o que chamam de maldição, né, hereditária. Só que, se eu olhar com amor para tudo isso, para tudo como foi e tal, é possível transformar e fazer diferente. Tá? Como eu falei da epigenética, é como se mudasse o marcador genético. Também isso, dentro da energia, é possível mudar, porque a gente está aqui para evoluir. Tá? Então, como é que é evoluir? É incluir, é ampliar,
completar o que está faltando, a postura interna da humildade, da simplicidade, da reverência a tudo do jeito que pode ser. Tá? É Da muito gente... bonita, né? É muito bonita essa filosofia de inclusão, de aceitação, de não julgamento. O ser humano, às vezes, a gente tem no ímpeto de olhar para o outro, de querer fazer diferente, a gente acaba julgando, né? Isso não traz coisas boas para a gente. Quero só, assim, fazer A gente já uma vírgula. aprendeu a julgar, né? Exatamente, a gente aprendeu. Eu quero fazer só uma vírgula, porque a gente, hoje, como eu falei, é uma live de introdução, de apresentação. Então, pessoal, essa live sobre ancestralidade é um tema muito importante para a sua vida como um todo. Né? Tem gente ainda chegando, a Keila Lima está por aqui, também te amo, Keila, Dani, Ana, muita gente entrando. Eu quero que depois vocês voltem o início dessa live, participem, entrem no Instagram da Cíntia. Lá vai ter assim uma série de posts de introdução à ancestralidade, que a Cíntia vai falar mais a fundo no curso, no workshop, que você pode fazer como um curso ou como um workshop. Vai acontecer em agosto, no primeiro final de semana. Nós vamos abrir mais espaço para vocês tirarem suas dúvidas ao longo desse mês de julho. Então, fiquem atentos aqui aos nossos Instagrams, ao Instagram da Cíntia Samarone. Hoje é um gostinho, é um melzinho na chupeta para você ficar com vontade de querer saber mais e poder estudar a fundo, porque às vezes você não tem dúvida porque você não conhece. Então, a partir dessa live, vai pesquisar no Google, entender um pouquinho mais para trazer as dúvidas que a gente vai retornar para vocês. Cíntia, queria falar também, quando a gente fala de incluir na ancestralidade, a gente inclui todos, a gente pode incluir, obviamente, a gente inclui filhos adotados, a gente inclui animais também? Também os animais fazem parte do sistema e muitas vezes eles ocupam o lugar de pessoas que já se foram e até apresentam, às vezes, até algum sintoma de doença, que também é um meio de se olhar para aquilo. Né? Então, tudo que acontece, na verdade, todo sintoma, seja físico, emocional, mental, ele vem para que aquilo possa ser olhado, para ver para onde aquilo está apontando. Ele está apontando normalmente para uma exclusão, para uma dor não olhada, para um segredo, para algo que tem que vir à luz, né? Que é a constelação, por meio do campo, no campo de consciência morfogenético, que é esse saber, essa memória que está acessível para a gente, energeticamente, que é um trabalho só do sentir, não é um trabalho intelectual nem racional. Por meio do campo, vai vir à luz aquilo que precisa ser olhado. Então, a partir daí, se faz uma imagem, a imagem que pode fazer mudar esse olhar. Se a pessoa que vai fazer a constelação conseguir, através dessa imagem, mudar e ter uma compreensão profunda daquilo, ela já está automaticamente, porque é sistêmico, transformando todo o sistema. Então, já muda a qualidade de energia daquele sistema. Mesmo que, por exemplo, eu vou fazer agora esse módulo do curso como um workshop, a fim de me conhecer e, de repente, eu estou passando por uma fase muito dura financeiramente, falta de prosperidade, eu não estou conseguindo ir para frente, eu amo o que eu faço, eu amo o meu trabalho, mas parece que não desenrola. Então, seria para uma pessoa que tem esse tipo de sintoma também, eu vou mudar a minha perspectiva depois desse... Com certeza, porque a partir do curso, da compreensão deste olhar e de todas as vivências que serão feitas por meio do workshop, ela vai poder perceber aonde que tem alguma coisa amarrada, né? Que a gente chama de emaranhamento. Emaranhamento é que eu estou conectado, estou amarrado, estou fazendo uma série de coisas, algo não está andando, não está indo para frente. E, a partir deste trabalho, que é um trabalho pessoal profundo, além da oportunidade de mudança de olhar, a pessoa vai ter oportunidade de olhar o que está amarrando. Né?
E E daí poder olhar com outros olhos o outro, de repente, o seu marido, a sua esposa, isso. né? E daí, a partir do movimento interno, que é dessa nova imagem que pode aparecer, ela pode, através desse movimento e da transformação interna, mudar tudo à volta dela, e começando por ela, obviamente, né? Daí tem toda uma ação que depende de nós, né? Embora nós estejamos ligados a tudo isso, o caminho depende do quanto que nós estamos dispostos a evoluir, né? A ir para frente. Você disse nesses últimos vídeos uma frase muito importante. Ninguém está aqui a passeio, né, Cíntia? Tudo que acontece na nossa vida, a gente tem que tirar um aprendizado, né? Sim, porque se você olhar a natureza, ela é perfeita. E ela é perfeita não é porque tudo que acontece nela é lindo, maravilhoso, né? Tem desastres, né? Tem terremotos. Mas Tsunami. por que isso? Por evolução. Então, se você transportar isso para o ser humano, a gente também não veio para esse mundo para nada. Tipo, passeio, a gente não vai na praia lá só ficando tomar sol. Tem um trabalho. Qual é o trabalho? É evoluir. É a cada coisa que vai acontecendo na nossa vida, parar, estar presente no momento, sentir no nosso corpo o que aquilo está querendo nos dizer. Ou aonde que eu estou conectado, né? O que será que nessa história dessa família ou desse povo não está sendo olhado? Vamos pensar na pandemia, né? Nós estamos dentro do sistema planetário. Então, ela veio, foi uma coisa boa para ninguém, só que ela veio com propósito, tá? De olhar alguma coisa. Olhar alguma coisa na quê? Na evolução da humanidade, né? O que não foi incluído, o que não está sendo olhado, o que precisa vir à luz por meio disso. Daí eu deixo a pergunta para vocês, né? Foi um momento de que todos obrigatoriamente tiveram que se voltar para dentro, tiveram que olhar a questão da impermanência. E isso faz você ampliar a consciência para ver que você não é só racional, você não é só corpo. Então, eu acho que muita coisa por meio disso, sistemicamente, daí não tem como fugir, né? Não dá para falar para a Terra, para aí que eu vou descer, né? Não deu mesmo. Foram longos anos que com certeza alguém aprendeu. Se vocês estão aqui nos assistindo depois, deixe nos comentários o que vocês tiraram, né, de lição desse momento que todos passamos, né? A gente pode falar que ninguém consegue viver sozinho, isso é um fato, porque a pandemia mostrou que o isolamento não fez bem para ninguém, né, Cíntia? Isso é um fato. E o não julgamento deve vir daí depois. Tá. O isolamento entre aspas, porque se você pensar, nós estávamos isolados, cada um na sua casa, mas estávamos totalmente unidos pelo que A estava família. acontecendo com todo mundo. Tá? Agora, o aprendizado que você vai tirar disso, a forma que você vai olhar para isso, daí vai depender do quanto que você quer avançar, né? E deixar para os seus filhos um legado maior. Eles Cíntia, possam... quando a gente fala em ancestralidade, autoconhecimento, amadurecimento, dói. Amadurecer dói. Amadurecer dói. É porque daí tem mistérios que a gente não sabe, mas nessa vida nós estamos no mundo da polaridade. Então, não tem como amadurecer só sentindo o que é gostoso, o que é leve. Então, a gente precisa da dor para reconhecer o lado leve, né? Precisa do peso para reconhecer o lado leve, precisa do ruim para reconhecer o bom. Tá? Então, eu falei da pandemia, a gente ficou isolado. Quando passou a pandemia, hoje eu percebo as pessoas assim, super
precisando se conectar, se encontrarem, porque ficaram. Então, a gente passou a olhar isso, a dar um valor para isso muito maior. A encontrar as pessoas que a gente gosta, que a gente ama. Então, estamos nesse mundo para evoluir, não tem jeito. E evoluir dói. Dói. Agora, quanto mais eu tiver consciência de que eu não estou aqui sozinho, que eu estou inserido nesse sistema, seja a família, seja os amigos, seja o país, seja o mundo, maior consciência e for explorando tudo isso, mais eu vou me sentindo conectado a tudo e mais tranquilo para estar enfrentando cada coisa que vai aparecendo. Quando a gente fala de ancestralidade, como você falou no começo da live, a gente já está quase indo para o encerramento. Hoje a gente quis fazer uma coisa breve para deixar só um gostinho para vocês. Deixem as suas dúvidas nos comentários, não esqueçam, a Cíntia vai responder. Nós vamos abrir outros momentos de bate-papo também. Ancestralidade é algo assim muito maior, né? Transcende. A gente não consegue então nem imaginar da onde, de como a gente pode resgatar esse poder, essa força. É um caminho longo, né, Cíntia? É um caminho longo, mas assim, quando você vai pesquisando, explorando a tua história e vai descobrindo coisas às vezes que você não sabia, você vai vendo quanta coisa que realmente eles passaram desde muito lá atrás e chegamos até aqui, né? Eu acho que essa é a primeira forma de pensar. Nossa, precisa de muita força, né? Para que a vida possa continuar. E alguém pode perguntar, mas eu não quero filhos, eu não tenho filhos, por exemplo. Mas existem outras formas de passar esse amor adiante, né? Então, o Bert Hellinger, por exemplo, não teve filhos. Mas o que ele teve? Ele transformou muitas famílias, muitos olhares. E quando você, de alguma forma, interfere na família dos outros, você está fazendo também parte desse sistema. Então, ele fez algo muito maior. Então, na verdade, tudo é gerado pelo amor, né? Então, só que assim, o amor consciente nos põe no nosso lugar, né? O inconsciente nos faz repetir as mesmas coisas. E não precisa repetir a mesma coisa, né? A gente Você pode fala, concordar. eu passei por isso, isso, isso e aquilo. Eu não quero que você passe, né? Então, faça isso, não faça aquilo. Então, tem duas posturas. O filho pode olhar para você e falar, não, vou fazer tudo diferente. Esse vai repetir. Ou o outro pode falar, não, é realmente tal, o que você passou, eu vou ouvir, eu vou entender, não sei o quê, eu respeito, tal. Tudo que aconteceu com vocês, daí ele pode fazer diferente. Então, pensando nisso, na ancestralidade como um todo, eu acho que eu posso retirar muita coisa disso. E hoje, para a gente deixar como lição, assim, para já deixar essa pulguinha atrás da orelha de quem está nos assistindo, qual seria o primeiro passo para a gente deixar as pessoas ao longo desse mês de julho pensando e mastigando a ancestralidade? O que seria o primeiro passo para eu começar a olhar para os meus ancestrais? Eu acho que o primeiro passo é olhar para si mesmo, porque para o que você está vivendo hoje. O que está amarrado? O que está pegando? Tá? Seja alguma coisa emocional, ou alguma coisa mais concreta, ou uma doença. E procurar explorar na própria história sua para onde será que isso está apontando. Isso só dá para fazer se não for intelectualmente. Né? Tem que ser pelo sentir. Então, o, o workshop, o curso, ele promove muitas e muitas vivências, né, que vão levar as pessoas para este lugar. Eu acho que elas podem começar a refletir e entrar em contato com o corpo delas, com o que elas sentem, a cada situação que elas estão vivendo. E sabendo que a constelação familiar foi um presente que encurtou esse caminho.
porque quando você usa o campo, você trabalha com a fenomenologia, com o sentir das pessoas no aqui e agora, faz assim, pum, vem na hora o que tem que ser olhado. Tá aí um curta caminho. Então, mas eu acho muito legal as pessoas explorarem as histórias delas, né? Teve histórias durante o meu caminho pelas constelações que eu soube de meu, sei que um bisavô meu, que era pai do meu avô paterno, era médico e ele disse que ajudava muitas pessoas. Eu vim saber de coisas assim, coisas que sempre me interessaram depois das constelações. E foi muito agradável saber disso, né? Porque eu tomei como uma força, como uma coisa bacana, entendeu? Uma coisa de dentro que me impulsiona. Então, é legal saber que tem muita dor, tem muito sacrifício, tem muito trauma, mas também tem muita força, tem muita coragem de ir adiante, tem muita habilidade, tem muita potência. Então, pesquisem a história de vocês. Às vezes, Ai, que bonito. essa pesquisa são insights e imagens que vêm de dentro, nem sempre é o que alguém vai falar. E, E de assim, repente por que a gente que eu pode. sou de determinada forma? Daí você vai lá numa festa e encontra sua tia, e a tua tia conta uma história que você nunca ouviu falar, entendeu? Você fala, nossa, olha, isso tem tudo a ver. De repente a gente tem um dom familiar e não sabe, né? Um dom profissional familiar, enfim, não sei. Todos Pode temos, ser. todos temos. Eu descobri que o meu bisavô era jornalista e foi um dos idealizadores do Estadão. E eu tinha desde criança o sentimento de querer entrevistar e ser jornalista e não sei de onde, porque perto, parentes próximos, pai, mãe, tio, ninguém é jornalista. Então, da onde saiu? Da onde essa menina tirou a loucura de ser jornalista? Então, assim, a Não é gente vai. louco, Não, é não é muito bonito mesmo. isso, não é Ela vem de verdade? algum lugar. Então, e é interessante, e muitas vezes ao contrário também, né, Cris? Você escolheu uma profissão que é a profissão de família e você vai arrastando aquilo na vida. Daí chega, tudo bem que ele fez, está fazendo parte do destino, mas em algum momento você fala, não, mas tem algo mais aí que você não descobriu que tem a ver com a tua essência. Tá? Então, como mudar ou fazer essa transição de carreira ou juntar aquilo que você trouxe com aquilo que é a tua essência? Então, tem vários caminhos aí ou várias dinâmicas que estão incluídas. Eu acho que o importante é a gente pegar o aprendizado, ficar sabendo da história e usar esses potenciais para uma vida mais saudável e amorosa e olhar e incluir tudo o que não foi fácil, que foi difícil. Acho que é isso. Honrar, sem julgamento, com muito amor. Nossa, que live maravilhosa. É, quantos ensinamentos e quantas coisas novas, quantas perspectivas se abriram depois desse nosso bate-papo para mim, e eu espero que para vocês que estejam nos assistindo também. Você que acessou depois, não entrou na live, volta, assiste de novo, coloca em prática essa dica última da Cíntia, tente olhar para dentro, sentir o que está apresentando no momento, entender sua ancestralidade, que a gente vai falar mais sobre isso, você vai poder tirar suas dúvidas mais para frente e já vai se preparando, porque em agosto, primeira semana, a gente vai ter o curso de constelação de formação em constelação familiar, mas o tema é ancestralidade. Então, você que não faz o curso, não se sente pronto de fazer neste momento, mas gostou do tema ancestralidade, fez o exercício nesse mês de julho, parou, refletiu, sentiu e quer saber mais sobre o que essa ancestralidade tem a ver com a sua vida, com o seu futuro, é a hora. Esse é o momento, esse é o convite que a gente faz Bom, para vocês. é hora de vivenciar, né? Imperdível a vivência, porque a gente vai trabalhar os ancestrais da onde vieram, os países de onde nós viemos, porque às vezes a gente fala, minha família era da Itália ou de Portugal, e daí você julgou teu pai e tua mãe uma vida inteira, porque daí você vai para
Itália, Portugal, e vai perceber que aquilo faz todo sentido. Então, e acolher isso, né? Então, a gente vai fazer exercícios trazendo essas forças vindas dos países, das religiões também, que estão muito escondidas aí, que o workshop pode trazer de forma muito forte. Isso Esclarecedora, né? Clarear. é incorporar, é um pouquinho mais do que clarear. Mais ainda. Gente, que vivência. Olha, Cíntia, eu te agradeço demais. Foi um bate-papo maravilhoso, com certeza eu vou querer mais, mas a ideia dele hoje era deixar todo mundo com a pulguinha atrás da orelha, para você poder ter esse tempo aí de julho, sentindo a sua ancestralidade, sentindo da onde está, por que que as suas forças estão se esvaindo, qual o momento, onde está enraizado, onde está esse emaranhado, para trazer em agosto para o curso e ao longo desse mês de julho trazer as suas dúvidas e as suas reflexões acerca da sua própria existência. Então é muito importante. Eu já tô aqui, ó, já pensei no meu bisavô, no meu pai italiano, a cabeça já está a mil, eu espero que a de vocês também esteja. Então participem, venham com a gente, fiquem ligados ao longo desse mês de julho nas nossas redes, que a gente vai trazer muita coisa boa. Cíntia, muito obrigada. Agradeço a todos que estão participando da live. E a única dica última que eu dou é para vocês imaginarem os seus pais, avós e seus ancestrais atrás de você. Fecharem os olhos e imaginarem e sentir no corpo o que isso representa. Então, ai, olha, tragam essa força, eu tô sentindo de verdade. É muito do sentir mesmo. Eu tô arrepiada, assim, você não imagina. Do meu fiozinho de cabelo até o pé, eu não imaginei que eu faço o curso, Cíntia. Você me conhece, então eu não imaginei que falar de ancestralidade fosse essa força e esse poder tão grande. Eu estou grata a vocês que estão nos assistindo. Estejam aqui com a gente ao longo desse mês, que vem muita coisa boa por aí, ó. Ó que força boa. Obrigada, Cíntia. Um beijo. Beijo para você também, Cris. Obrigada e obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau.